Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais esta aula de eletromagnetismo aplicado. Hoje vamos ver ganho e diretividade de antenas. Qual a diferença entre esses dois parâmetros? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, ajude a divulgar o conhecimento. Os objetivos são apresentar os parâmetros de diretividade e ganho, descrevendo a relação entre esses parâmetros e como influem no desempenho de antenas. E também apresentar o diagrama de radiação de antenas, mostrando como é utilizado na análise do desempenho de antenas para cálculo e análise de enlaces sem fio. Vamos começar pela diretividade. Deixe seu like. Obrigado. Suponha que você comprou uma lâmpada de farol de automóvel cuja alimentação é de 12 volts. Vamos fazer a seguinte experiência. Vamos instalar a lâmpada no soquete e alimentá-la com a fonte de 12 volts. Coloque a lâmpada na posição vertical, sobre uma superfície plana, uma mesa. Arbitre uma região bem iluminada pela lâmpada, digamos onde seja possível, apenas com a luz da lâmpada, ler confortavelmente. Sim, você tem um medidor de intensidade luminosa, ajuda. Marque com o lápis o limite dessa região. Meça a distância da lâmpada até a linha que delimita a região estabelecida de leitura. Vamos denominar essa distância de D1. Instale agora a lâmpada em uma estrutura de farol, no farol, refletor parabólico. Coloque o farol de modo a apontar na direção horizontal sobre o plano de referência, a mesa, por exemplo. Marque com o lápis o limite de leitura do conjunto farol-refletor. Determine essa distância máxima em relação à lâmpada e vamos chamar essa distância D2. Vamos agora ver o que aconteceu. Na letra A, na figura da letra A, nós temos a lâmpada no soquete, apenas no soquete, e a região iluminada e a distância D1, onde você ainda consegue ler confortavelmente ou você medir um certo nível de intensidade luminosa. Na figura B, nós temos agora como seria a forma da energia luminosa sobre a lâmpada, da lâmpada sobre a mesa. Vemos que a distância que é possível ler é bem maior, agora é D2. D2 é bem maior que D1. É como se fosse a região iluminada pelo farol de um automóvel. Qual a razão disso? A resposta está na forma da área iluminada nos dois casos. Em outras palavras, como é que a energia luminosa se distribui ao longo da superfície de referência. Caso 1, a lâmpada apenas no soquete. A energia luminosa é radiada em todas as direções, em 360 graus no plano da mesa. Não há uma direção preferencial. Essa é a distribuição ideal de energia luminosa quando nós queremos iluminar igualmente uma área em torno de um ponto ou estação central. É a cobertura típica de sistemas rádio do tipo ponto-área. Existe uma estação central, um hub, e as demais estações, fixas ou móveis, comunicam-se com essa estação central dentro de uma área de cobertura. Requer, geralmente, valores maiores de potência de transmissão na estação central para a gente garantir que todas as estações vão receber o sinal de comando e controle. No caso 2, a lâmpada no farol, a energia luminosa é irradiada em uma direção preferencial. O preço que se paga é que nós perdemos a iluminação em todas as outras regiões, só naquela direção principal que você ilumina. Essa é a distribuição ideal de energia quando a gente quer iluminar uma direção preferencial. É a cobertura típica de sistemas de telecomunicações ponto a ponto. Você tem o ponto A, ponto B, e as estações ligando, gerando, transmitindo energia uma para a outra. É utilizada, basicamente, em sistemas de micro-ondas, por exemplo. Observe, a lâmpada é a mesma nos dois pontos, mas a distância, a forma como a energia se propaga ou se distribui no plano de radiação é completamente diferente. Na esquerda, nós iluminamos por igual a uma curta distância. À direita, uma direção preferencial muito maior, mas à custa de todas as outras direções. A isso denomina-se diretividade. Vamos definir? Diretividade é a relação entre a intensidade de radiação em uma dada direção, temos que considerar uma direção, e a intensidade da radiação média de uma mesma antena. Percebeu? Na diretividade, quando definimos diretividade, a antena é comparada com ela mesma. Quanto a antena apresenta de direção preferencial em relação à média radiada por essa mesma antena. Caso a direção não seja especificada, a gente considera a radiação máxima. Na especificação da diretividade, a antena é comparada com ela mesma. A energia se distribui em 360 graus. Vamos chamar de plano horizontal. Não há direção preferencial. A média está em todas as direções. Neste caso, dizemos que a diretividade
é 1 nesse plano. Lâmpada no farol. A energia luminosa se irradia numa direção preferencial. A intensidade luminosa na direção mais afastada é bem maior do que a média. Veja que o restante da área não está iluminado. A direção considerada deve ser especificada. Estamos sempre considerando essa diretividade a máxima, na direção máxima que você tem a cobertura. Estamos sempre considerando a direção de diretividade máxima, comparando a antena com ela mesma. Isso é diretividade. Temos a definição de diretividade em função da densidade de potência em uma dada direção e a densidade de potência média. Você encontra aqui no canal, em vídeos sobre propagação e antenas, a definição de densidade de potência. Vejamos a figura. A figura em azul, no centro, seria a média da antena. D2, a direção de diretividade máxima. Então, estamos comparando a antena com ela mesma. O valor máximo da função diretividade é a própria diretividade da antena. Nós temos um ângulo de azimuth horizontal, um ângulo de elevação vertical, e a diretividade é 1, define-se para antena isotrópica ideal, e 1,64 ou 2,15 dB para o dipolo de meia onda na direção máxima. Quando colocamos a lâmpada no farol, temos um problema. A iluminação para trás é mínima, nós não queremos iluminar para trás, só para frente, pouca para os lados. A energia é irradiada preferencialmente para frente com um pequeno ou com um certo ângulo de abertura. Podemos mapear a forma como a energia é irradiada no plano horizontal por meio de um diagrama de radiação do plano horizontal. Sim, também temos o diagrama de radiação no plano vertical. Aqui está o diagrama de radiação no plano horizontal. Círculos concêntricos e linhas radiais. Temos a direção 0, 180 graus, 90, 270. Temos agora o círculo de, por exemplo, menos 3 dB. A referência é o 0 dB. 3 dB é meia potência. Aqui no canal você encontra diversos vídeos sobre dB e unidades derivadas de dB em relação à potência, dBm, dBw. Vale a pena dar uma olhada para relembrar ou para aprender. Se você está gostando, deixe seu like. Ajude a difundir o conhecimento. Obrigado. Uma antena isotrópica é uma antena ideal, que irradia em todas as direções. Não, a lâmpada não é isotrópica. Lembra que ela tem um soquete? Na parte exatamente onde está o soquete embaixo da antena, do filamento, não tem iluminação. Então, ela não ilumina em todas as direções, mas é bem perto disso. Como é que seria o diagrama de uma antena isotrópica? Aí está, ela irradia em todas as direções igualmente. A energia se espalha em todas as direções. Não existe uma direção preferencial de radiação. Como falei, seria parecido com a lâmpada no soquete, só que ideal. Como é que é o diagrama de radiação de uma antena diretiva? Aí está, é uma antena teórica, apenas para mostrarmos os conceitos. Dentro do diagrama de radiação, nós temos a forma como a energia é irradiada, transmitida da antena. Existe uma direção preferencial de radiação, como se fosse o farol do automóvel. Pelo diagrama de radiação, não é possível determinar se o ganho da antena. Podemos afirmar que existe uma direção preferencial. No caso, apenas como referência, utilizamos a direção máxima como sendo 90 graus. Poderia ser 0, 30, qualquer outro ângulo, só para facilitar o desenho. Assim como o farol do carro, que tem uma certa abertura do feixe luminoso, existe a abertura do feixe de radiação. Parâmetro importante é a abertura de 3 dB, ou de meia potência. Observe que a diretividade máxima foi colocada, para facilitar a leitura, no círculo de 0 dB. O círculo de meia potência, ou menos 3 dB, é marcado por esses dois pequenos círculos vermelhos, da linha tracejada em azul. Isso é a abertura do feixe de radiação, ou ângulo de 3 dB, ou ângulo de meia potência. No caso da antena mostrada, cerca de 40 graus, de 70 a 110 graus. Esse é um modelo meramente didático, não tem lóbulo secundário, relação frente-costa infinita, é um modelo didático. Estamos começando a ver como funciona o diagrama. Aí está uma antena mais real, digamos. Observe que é necessário especificar-se o ganho da antena. Olhando o diagrama, não se tem essa informação. Então, lá embaixo tem escrito ganho de 9 dBi. 9 dB em relação isotrópica. Vou falar isso daqui a pouco. Abertura do feixe de 3 dB, cerca de 70 graus. Observe os lóbulos laterais. Observe a relação frente-costa de cerca de 20 dB. As linhas pontilhadas nesse diagrama caem 10 dB. O 0 dB é o círculo mais externo, o próximo círculo pontilhado menos 10 dB, em seguida menos 20 e menos 30.
Agora, uma antena real, o dipolo, sem efeito do mastro ou das estruturas. É um modelo idealístico do dipolo. Plano, em azul, o diagrama de radiação horizontal, quase isotrópico, é quase um círculo. Em vermelho, o diagrama de radiação vertical, 2 lóbulos e pouco ou quase nenhuma transmissão-recepção nos ângulos de 90 e 270. Ou seja, essa antena é péssima para receber sinais entre cerca de 60 a 120 graus em relação à referência e 240 a 300 graus. Ela tem nulos, chamados nulos de recepção. Ela é boa nesse diagrama 0,180. Tem que saber orientar a nossa antena. Existe uma direção de máximo e uma direção de mínimo de recepção. Olha que interessante. Nós estamos considerando a antena instalada perpendicularmente em relação ao solo, ou a tela que você está assistindo. E o ganho de antena, como é que nós vamos definir? Bom, o ganho de uma antena é dado pela relação entre a potência máxima recebida, ou radiada, da antena considerada, e a potência máxima recebida ou radiada a partir de uma antena de referência. Segunda definição, relação entre máxima intensidade de radiação da antena e a máxima intensidade de radiação de uma antena de referência. Observou? Antena de referência, claro, com a mesma potência de entrada. O ganho de uma antena é sempre relativo a uma antena de referência e em uma determinada direção. Não tem sentido falar em ganho de antena se você não referenciar a que antena você está falando e que direção você está se referindo. O ganho de antena é sempre dado em comparação com outra antena de referência. Que antenas são essas? Na engenharia, o radiador isotrópico ideal, que não existe abstração matemática, e o dipolo ressonante de meia onda. Quando a referência é isotrópica, o ganho é dado em dBi. dB em relação à isotrópica. Quando a referência é o dipolo, o ganho é dado em dBd, dB em relação ao dipolo. Não existe ganho de antena meramente em dB. É incorreto. Você não fica sabendo se é dB e dBd. Sim, eu sei que você vai encontrar na internet, em catálogos de fabricantes, ganhos de antena apenas em dB. Geralmente, quase sempre é dBi. Em radiodifusão, e lá vai a exceção, dBd. O ganho de uma antena isotrópica ideal é 1, ou seja, 0 dBi, 10 log de 1. O ganho de uma antena de polo ressonante de meia onda na direção de ganho máximo, 1,64 vezes a isotrópica, ou 2,15 dBi, 10 log de 1,64. Qual o ganho dessa antena? Não tenho a menor ideia. Primeiro, qual é a referência? A isotrópica dBi ou dipolo dBd? Em que direção você está se referindo? Qual o ganho de uma antena de polo? Não sei, depende. Na direção de máximo ganho, no plano mostrado, 0,180 graus, nós temos que é 1,64 ou 2,15 dBi. Nas direções de referência nesse diagrama de 90 a 170, o ganho é praticamente zero. A antena tem um nulo de recepção e transmissão. Essa antena é uma antena corneta piramidal, típica de micro-ondas, operando em 12 GB. Nós estamos considerando a direção do lobo principal agora em 0 graus. A direção é qualquer uma que você queira. O lobo principal tem um ganho definido de 17,1 dBi. Observe que o lóbulo principal não está no círculo mais externo de 0 dB. Você que pega um compasso, uma régua, e meça essa diferença e começa a ver o ganho relativo dos lóbulos e da relação frente-costa. Exatamente, tem que fazer isso. A abertura de 3 dB, 25,7 graus. O nível do lóbulo lateral é negativo e está referenciado ao círculo tracejado de 0 dB. Observe que o círculo tracejado de 10 dB não está tocando no máximo de ganho. Ainda temos 7,1 dB para cima. Por isso, ganha 17,1 dBi e o nível do lóbulo lateral é de quanto? Menos 13,3. 3,3 dB abaixo de menos 10 dB. E a relação frente-costa, analogamente, menos 12 dB. Diretividade, então, antena é comparada com ela mesma, com a sua média em uma dada direção. Já o ganho é sempre comparado com uma antena de referência, isotrópico dipolo, em uma dada direção, geralmente é de máximo ganho. Por exemplo, uma antena com ganho de 10 dBd, em uma dada direção, apresenta ganho de 12,15 dBi. 10 dBd mais 2,15 dB. Uma antena com 15 dBi de ganho em uma dada direção
apresenta ganho de 12,85 dB. DBD, 15 dBi menos 2,15 dB. 0 dBd igual a 2,15 dBi. O ganho de uma antena de polo na direção de máximo ganho é 1,64 vezes o ganho da isotrópica, ou 2,15 dB acima da isotrópica, ou 2,15 dBi. Como ganho e diretividade se relacionam? Ganho é a diretividade vezes a eficiência da antena. E como é que nós definimos eficiência de antena, de radiação? É a relação entre a resistência de radiação e a soma da resistência de radiação e a resistência de perdas. Quais as perdas da antena? Todas, perdas ômicas, todas as perdas que você tiver. Aí temos um modelo de uma antena, entre os terminais A e a linha. Você não, a não ser que você pegue uma serra e corte a antena no meio, você não tem acesso a esses resistores. É um modelo de perdas e de radiação. Sim, nós adoraríamos, como engenheiro de telecomunicações, que a resistência de perdas fosse zero e toda a energia fosse transferida para a resistência de radiação. Lamento, mas não é assim. Sempre ocorrem perdas. Aí temos um gerador, um transmissor, a resistência de perdas e a resistência de radiação. Lembrando sempre do teorema da reciprocidade. A antena se comporta igualmente, em termos de diagrama de radiação, na transmissão e na recepção, de forma igual. Está a nossa definição de ganho relacionando diretividade e eficiência. Falamos, então, neste vídeo sobre ganho, diretividade e eficiência de radiação. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, faça suas perguntas, deixe suas dúvidas e sugestões para próximos vídeos. Inscreva-se no canal. Você pode encontrar no canal vídeos sobre eletromagnetismo, antenas, propagação de ondas eletromagnéticas, sistemas de telecomunicações sem fio, enlaces via satélite. Obrigado por ter assistido até aqui, divulgue o canal e até a próxima. Obrigado.